Você já se percebeu pegando essa contramão? Por acaso nesse momento aí você tá pegando, abrindo mão do que não podia, se calando, cedendo demais, passando por cima dos seus limites? Você não tá sozinha nesse barco, viu? E não é o barco das lamentações, não. É o barco do fortalecimento da nossa autoestima. Eu vou começar já trazendo uma fala lá do final, porque ela me tocou bastante. De tanto a gente escutar que está sendo egoísta, quando estamos simplesmente nos respeitando, nos incluindo nessa equação da vida, uma triste ironia muitas vezes começa a acontecer. A gente vai se tornando realmente pessoas egoístas no sentido amargo da palavra, né? E isso acontece quando a gente para de honrar e atender nossas necessidades, vontades e valores mais profundos. Grava aí essas 3 palavras mágicas. Então, nós vamos nos perdendo de nós e do que é essencial, né? Então, hoje aqui nesse vídeo nós vamos aprofundar nossa compreensão sobre o pilar da autoafirmação a partir do livro Autoestima e seus 6 pilares, à luz dos estudos do psicólogo e filósofo Nathaniel Branden, que foi um dos maiores pesquisadores e escritores do tema autoestima. Eu sou a Mônica Rodrigues, psicóloga de mulheres, trabalho há mais de 10 anos nessa área. E costumo dizer que a autoestima está no coração da minha clínica, e se esse é um tema do seu interesse, já segue aqui o canal que está saindo do forno agora e ativa o sininho para você ficar por dentro das atualizações. Então vamos lá. Resumindo assim em uma única frase, o que é autoafirmação? É honrar vontades, necessidades e valores buscando maneiras apropriadas de expressá-las e atendê-las aqui na realidade. Muitas vezes para evitar o confronto, para agradar, para apaziguar, para pertencer. Infelizmente é muito comum ver mulheres todos os dias pegando a contramão, né, em relação a essa atitude, que é para ser exercitada constantemente. Eu tô sujeita a pegar a contramão, tu estás, nós estamos, é natural que em algum momento a gente pegue, mas o ponto é justamente essa crescente aqui em termos de consciência, né? Se eu tô cada vez mais atenta, eu posso corrigir mais rápido e eu posso evitar uma porção de emaranhamentos aí na minha vida. E autoafirmação não é sobre ser agressiva, maldosa, indiferente, inconsequente, né? A autoafirmação, bem entre aspas, sem consciência, é como dirigir bêbada, segundo o autor. A dependência emocional, a ignorância, o medo vão fazendo uma confusão em relação ao que é essa atitude, né? E muita gente vai achando que é sobre protesto, manipulação, birra. Eu quero isso, eu quero assim, eu quero agora, né? O que é muito comum na infância, na adolescência. As nossas versões de 5 anos de idade eram experts nisso, né? A intenção era boa, que é tentar garantir uma necessidade, se proteger, mas não é uma forma de fazer que vai ser eficiente, vai trazer conflito, vai trazer consequência indesejada, dor de cabeça, dor nas costas, dor no ciático. E por bem ou por mal a gente vai entendendo, aprendendo que não vai funcionar, pelo menos não vai funcionar lado a lado de uma autoestima saudável, né? Então, se autoafirmar é simplesmente uma disposição para ficar do nosso lado, no nosso time, para ser abertamente quem se é, para se tratar com respeito, consideração. É uma recusa, né, para se falsificar em prol de uma aceitação, de uma apreciação. E vamos começar a destrinchar um pouco mais sobre a prática dessa atitude. Em linhas gerais, o autor coloca como uma vivência, né, da autenticidade, sobre o falar e agir de acordo com as convicções e sentimentos mais íntimos, o que tem o poder de transformar, criar uma maneira significativa, genuína de estar na vida que se torna inclusive uma regra. E onde tem regra, tem exceção também? Tem. Claro que em certas situações a gente vai precisar escolher diferente do que a gente estava querendo, adaptar, ajustar, porque eu estou conectada e essa atitude também está conectada a contextos específicos, onde existe o possível e o não possível, o adequado e o inadequado. Eu sou convidada, por exemplo, para um casamento, preciso seguir um traje ali que foi solicitado. Ah, mas seguir esse traje eu não vou estar sendo autêntica, né? Então, definitivamente não é. E sobre isso, e claro que a gente sempre, claro que você pode decidir optar por não ir nessa festa, se esse traje for uma questão de desconforto realmente. E o autor traz algo muito interessante aqui nesse ponto, que é a gente sempre vai ter uma possibilidade de escolha, sempre ou quase sempre, né? E se dar conta disso, assim, nos empodera muito.
E vamos seguir pro ponto 1 que ele traz nessa questão, amadurecendo nossa prática. Ponto 1 é sair da ideia, sair do sonho para colocar no mundo. Até mesmo a maneira que a gente olha é uma forma de autoafirmação. Aquela história de andar olhando para baixo, sabe? Então a opção de elevar o olhar, de olhar nos olhos, fazer perguntas é um ato de autoafirmação, desafiar uma opinião, uma autoridade, pensar por si mesma, defender os seus pontos de vista. Para o autor é raiz da autoafirmação, hein? Então tem uma relação muito íntima com a nossa integridade, né? Tudo vai começando pelo pensamento, mas não pode parar por aí. Então, aspirar por algo não é autoafirmação, mas levar as nossas aspirações para a realidade, sim. Ter valores não é ainda autoafirmação, mas buscar e defender esses valores no mundo, sim. Se não tiver prática, a gente fica no sonho e nada acontece, né? Ponto 2 é sobre um comprometimento com o nosso direito de viver. Praticar essa atitude de forma lógica e consistente é estar comprometida com esse direito, que se origina na compreensão de que a minha vida não pertence ao outro. Eu não estou aqui existindo para corresponder às expectativas do outro. Então, trazer a vida nas próprias mãos e não colocar, não deixar, não esperar que esses outros, né, sejam responsáveis pelo nosso bem-estar, pela nossa segurança. E para praticar isso aqui, você vai precisar estar bem convicta de que as suas ideias, de que as suas vontades são realmente válidas e importantes. Parece simples, mas a gente sabe que nem sempre é, até porque muitas de nós não tiveram, assim, só uma infância, mas todo um histórico de invalidação, né? O que a gente pensava, sentia, queria, não era tão importante assim. E o autor, ele vai até além, ele fala: a gente foi ensinado não só que nosso querer não importava, mas que o querer do outro importava muito. Né? Então, a história do servir, do estar sempre disponível e das constantes ameaças ao redor dessa questão do egoísmo. Né? Próximo ponto, né? Quando a gente está falando de organizações, de coletivos, de grupos, autoafirmação não é sobre apenas dar boas ideias, mas realmente adubar, batalhar, trabalhar, assim, arregaçar as mangas mesmo para que essas ideias floresçam, se materializem, né? Por você ter a sensação aí, por exemplo, que a sua ideia não vai fazer tanta diferença, que a sua contribuição não é tão relevante assim, né? Você opta pela passividade. Essa passividade, ela ceifa, né, sua prosperidade, sua realização e a riqueza, né, que poderia ser essa partilha. Quarto e último ponto é sobre enfrentação, um convite para a enfrentação dos desafios, com tudo que dá e talvez mais um pouquinho, porque quando a gente vai fazendo esse movimento, a gente desenvolve habilidades, capacidades de enfrentamento, a gente vai fortalecendo a nossa noção de eficiência, de respeito, se lança mais adiante, afirma a nossa existência. Então, perseverar é um ato de autoafirmação, segundo o autor, e eu concordo demais. Quando aprendemos a viver um relacionamento íntimo, sem abandonar quem somos, quando aprendemos a ser gentis, sem nos sacrificar, quando aprendemos a cooperar com os outros, mas sem trair os nossos padrões e convicções, estamos praticando a autoafirmação. E é uma coisa linda demais, né? Para finalizar aqui, eu vou deixar um exercício de escrita livre. Então, pegue aí um papel e uma caneta. Sem pensar muito, você vai completar essa frase que eu vou dizer em forma de tópicos. Se eu for 5% mais autoafirmativa hoje, nesse momento da minha vida, o que pode acontecer? Eu vou adorar se você compartilhar aqui comigo nos comentários. Se gostou desse vídeo, dessa partilha, curte, comenta. Compartilha com outras mulheres que merecem estar com a gente também nesse barco. Te vejo no próximo pilar. Um beijo.